Hoje falaram de você, mas falaram de você, falaram muito de você para alguém. E essa pessoa ficou muito impactada com tudo que ouviu sobre você. Então, trouxe forte impacto. Talvez você pudesse estar passando por algum lugar e você não percebeu que tinha pessoas conhecidas, ou até mesmo o seu ser de luz ou a sua sereia de luz poderia estar no local, ou foi uma conversa paralela dentro da por telefone, ou pode ter sido também por via WhatsApp, ligação. Mas uma coisa eu sei, que hoje falaram de você. E é o que nós vamos conferir na leitura de hoje, tá? Porque quando eu peguei esse deck aqui, essa carta caiu. E aquilo, eu sempre vou trazer leitura baseada nas cartas, nas primeiras cartas que eu vou tirando. Então, assim, que falaram. Você vê aqui que ele cochicha algo no ouvido dela, como se ele estivesse falando algo. Talvez que possa ser um segredo. E ela olha com indiscrição pro outro lado. Eu sinto assim, eu vejo o cenário, é incrível. Eu tô vendo somente essa foto aqui, essa imagem, mas é como se eu estivesse vendo todo o cenário. Como se você estivesse passando por algum lugar e ali alguém comentando sobre você. Isso traz um forte impacto. Então, assim, primeiro, o que a gente vai verificar? Quem foi que falou? Por que falou de você? Por que falou? Qual a intenção dessa pessoa? Qual a intenção? Por que essa pessoa falou sobre você? Qual foi o contexto da conversa? Quais os sentimentos despertou nessa pessoa? Depois que escutou, como essa pessoa passou a te enxergar? O que essa pessoa está pensando em fazer agora em relação a vocês? O que a espiritualidade quer te sinalizar com essa mensagem? Porque é aquilo que eu sempre falo, acasos não acontecem. Essa leitura não chegou para você por acaso. Não chegou, pode ter certeza. Ah, foi o algoritmo do YouTube que me entregou. Ah, a thumbnail tá legal. Olha, acasos não ocorrem, tá? Porque nós temos milhões de canais de leitura de tarô e por acaso não chegou para você. E o que você pode esperar dessa situação? Nós vamos ver tudo dentro do contexto do deck. Esse deck é um deck romântico. Eu não sei a situação que você vive nesse momento. Qual é a tua situação? Você está vivendo um flerte? Você está vivendo uma fé? Você está numa situação assim, casual? Ou só está naquele platônico, só não olha? Naquela conversa que já está muito xoxa, sabe? Aquela pessoa que está distante de você geograficamente, que fica te enrolando, achando, sabe? Falando que vai te encontrar, que isso, que aquilo outro, mas que nesse momento não dá, que blá blá blá. Que sabe aqueles papos chato? É bem isso, sabe? Ou você tá casada, esse casamento você sente que, caramba, essa situação já deu o que precisava dar. Não tem mais situação, essa situação não tem mais. É um triângulo amoroso? O que é? O que está acontecendo? Lembrando que é para você pegar da leitura somente aquilo que você precisa pegar, tá? Hoje nós vamos trazer duas opções de leituras. Você escolhe o potinho de mandala amarelo. Eu não olhei as letras e muito menos o signo, tá? Tem 6 signos aqui dentro e eu não lembro quantas letras. E aqui também tem 6 signos. E também tem as letras. O potinho de mandala amarelo ou o potinho de mandala cor-de-rosa. Mas se você sentir no coração, ouça as duas opções. Lembrando que é muito importante. E hoje eu senti de compartilhar com vocês uma coisa que eu não tinha compartilhado. Normalmente eu compartilho quase tudo com vocês. Tenha orgulho das suas conquistas. Você é poderosa. Eu amo. Tudo que eu compro tem um fundamento, tá? Então, assim, eu literalmente, eu olho. Por quê?
porque eu posso não ter tudo aquilo que eu quero ainda, mas eu vou ter, eu tenho certeza disso. Porque quando a gente trabalha com a lei da atração e com a manifestação, a gente manifesta tudo aquilo que a gente deseja. Então, receba, tenha orgulho de ser quem você é, tenha orgulho das conquistas que você já teve, porque você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa simplesmente incrível, incrível. E antes de começar aqui, eu quero agradecer a todos vocês por me permitirem entrar na sua casa. Eu agradeço a todos vocês que dão like, dão hype, e assim vocês me ajudam a trazer mais engajamento também para esse canal, a fazer com que esse canal cresça um pouco mais. E eu sou muito, mas muito grata mesmo a todos vocês. Quem ainda não se inscreveu no canal e sentir vontade, receba a vibração. Receba. Venha fazer parte da nossa constelação, venha fazer parte dessa constelação, dessa jornada de vida, que é muito bom. É muito bom mesmo. Inscreva-se também no Clube de Membros, olhe os benefícios, tá? Clube de Membros, muitos benefícios. Então, assim, essa semana ainda vou gravar a previsão aí de vocês e algumas leituras. Bora lá? Você já fez a sua escolha? Ou você vai ouvir as duas? Bom, vamos lá. E não tente forçar, tá bom? Não tente forçar, porque não vale a pena tentar forçar. Não vale. Eu falo isso para vocês. Não tente forçar a situação para vocês. Vocês que escolheram o potinho de mandala amarelo, vou deixar o rosa aqui. Anjos do amor. Ah, eu tenho deixado as coisas na loja, tá, pessoal? Então, vocês que querem, Tati, eu quero comprar o que você utiliza. Por exemplo, essa canetinha do cacto aqui. Apesar de que eu comprei isso aqui na loja. Essa daqui, eu posso achar, ver se eu acho essa planner, porque é das Cuts. Então, talvez tenha no Mercado Livre, ou talvez tenha no Shopee, mas eu comprei na própria loja, tá? Aqui é o cactozinho. Eu amo cactos. Qualquer hora eu vou tirar foto do meu cacto para que vocês possam ver. Ele é gigante, ele é maior do que eu. Lindo, lindo, lindo. Vamos lá, vamos começar. Vou tirar 10 cartas. Vamos embaralhar. Lembrando, mas falaram de você hoje. Vamos ver. Obviamente que a pegada é romântica. Tarô Jornal de Vida, a gente tá sempre aqui para falar sobre relacionamento. Deixa eu colocar meu óculos, porque eu não posso ficar muita luz sem óculos. Gente, eu esqueço. Então, o Tarô Jornal de Vida é um canal que fala sobre almas afins, relacionamento kármico, alma gêmea, chama gêmea, despertar de jornada. Por isso que eu chamo vocês de centelhas. Centelha divina, constelação. Então, é por isso, entendeu? Por quê? Porque a gente está sempre falando sobre vida amorosa. Qual é o despertar que a espiritualidade deseja para vocês também dentro dessa leitura? Vamos lá? Concentre a sua energia aqui na nossa mesa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Olha, seis de copas. É interessante. Aqui dentro dessa imagem, eu sinto um amor que tá ali. Os seis de copas no tarot tradicional fala sobre a bondade, fala sobre a lealdade, fala sobre a compaixão. É bem interessante essa imagem.
Vamos lá, vamos ver. E não vou virar, esqueci. Mas já vi que tem uma carta interessante. Ah, vou até embaralhar, porque mostrou. Então vamos lá, vamos embaralhar. Pra ver como que vai sair aqui, ó. Pois bem, a leitura já inicia falando sobre saudade, sobre um relacionamento do passado. Talvez aqui. Ai, eu não conhecia o meu amor ainda. Eu não conheci, Tati, o meu amor ainda. Mas eu já sei como essa pessoa é. Porque eu tenho certeza que a gente se conhece de outras vidas. Então, assim, é um amor que veio de outras vidas. Me lembra uma música, acho que é Henrique e Juliano que canta. Nosso amor veio de outras vidas. Nananana. Eu quase não ouço sertanejo, mas eu conheço alguns. Bom, vamos lá. Quem falou de você? Vamos, primeira coisa que a gente vai entender aqui é quem foi que falou. Quem foi que falou de você? Lembrando que você canta. Olha, alguém que 2G, 2 de paus. Olha, alguém que falou é alguém que tem uma aproximação muito grande com você, tá? Alguém que gosta de você, tá? Pode ser uma amiga, pode ser um amigo, tá? Pode ser alguém, tanto pode ser a mulher falando pro homem, quanto o homem falando pra mulher. Então, aí é indiferente, ou pode ser 2 amigos ou 2 amigas, não muda, tá? Por que essa pessoa gosta de você? Porque essa pessoa fala sobre para essa pessoa até quando você vai ficar aí parado, feito um 2 de paus? Até quando você vai ficar esperando? Até quando você não vai ter atitude? Até quando você vai ficar planejando? Até quando? Até que horas você vai esperar o amor da sua vida e ir embora? Então, quem falou é alguém que tem uma ligação muito forte com o seu ser de luz ou com a sua sereia de luz, com a sua contraparte. É alguém que realmente, sabe, respeita. Aqui eu tô sentindo muito isso, tá? Um respeito. Você vê que por mais que o local seja íntimo, então isso mostra pra mim o quê? Intimidade, porque aqui tem cama. Eu só coloco alguém dentro do meu quarto, que são pessoas que são muito próximas a mim. Pode um amigo, uma amiga minha entrar dentro do meu quarto? Sim. É alguém íntimo, então é alguém que tem intimidade, mas dentro dessa intimidade você vê que existe uma mesa, então existe uma certa distância. Você vê que não é alguém que tem um envolvimento amoroso, mas tem um envolvimento íntimo, um envolvimento afetivo com essa pessoa, porque eles estão num local que é um quarto. Então, eu vejo muito isso, e você vê que o olhar deles se cruzam. Então, não é só uma amizade, é mais que uma amizade. Quem falou foi alguém que tem algo, um carinho muito especial por você e pela sua contraluz, por sua contraluz, sua contraparte. E aí, o que acontece? Vem esse diálogo, começa o diálogo ali, sabe? Porque pra gente poder chegar pra alguém e falar alguma coisa, a gente realmente precisa ter intimidade. Eu não vou chegar pra alguém e vou falar, olha, gente, vocês precisam conversar, vocês precisam se acertar. Ou pra quem ainda não se conheceu ainda, aqui, olha, é como se essa pessoa estivesse preocupada, essa pessoa... Não que a gente precise, uma coisa que eu gosto muito de falar com alguns pacientes meus voltados para a área da terapia é o seguinte:
Tem gente que fala assim pra mim, Tati, eu tô sozinha, eu tô bem sozinha e sozinha, não preciso ficar buscando um relacionamento. Mas tem gente que, na maioria das vezes, Tati, eu não sei o que tem de errado comigo, mas eu quero essa pessoa, eu quero alguém do meu lado. Então, assim, é, tem gente que não quer ouvir e tem gente que precisa ouvir, entendeu? E tem gente que tá muito bem sozinho, sozinha, muito obrigada, mas aqui pelo que eu vejo, tem gente também que não se encontrou ainda. É uma conexão de alma, é uma conexão de chama, e há uma alma afim, uma chama gêmea, uma alma gêmea, mas tem essa conexão. Por que falou de você? Vamos ver aqui. Por que falou de você? Olha, 6 de paus. Gosto literalmente, gosto demais. Por que falou de você? Olha que interessante. Eu tô falando que tem um grau de intimidade, mas um grau de intimidade com muito respeito. Porque essa pessoa ela falou de você porque ela quer a realização, como ela quer a realização dos fatos, é uma pessoa que está torcendo se vocês estão sozinhas e vocês brigaram, vocês estão separados, essa pessoa ela quer ver, sabe que vocês não estão bem afastados um do outro. Se você ainda não conheceu a sua contraparte, é você que foi chamada para conversar. Essa pessoa quer ver você bem e acha que você merece sim, e não é para você desistir do amor. Então essa pessoa ela deseja muito, mas muito, muita realização para a vida de vocês. O porquê que falou de você? Porque ela quer a realização, ela deseja que vocês sejam felizes juntos, entendeu? Então, qual a intenção dessa pessoa ao falar sobre você? Eu acredito realmente nessa intenção muito boa. Vamos ver. Ai, tá difícil, hein? Fico longe, gente, é incrível. Vamos lá. A intenção. Uau! A intenção, a carta do diabo. Olha que linda essa imagem, gente. Qual é a principal intenção? Bom, a carta do diabo, a gente fala muito sobre as sombras. A gente está falando sobre sombras. Então, assim, essa pessoa não tem, eu sinto que essa pessoa não tem a intenção de manipular, tá? Porque as pessoas falam muito sobre manipulação na carta do diabo, então assim, eu vejo que essa pessoa não tem essa intenção de manipulação, não tem. Essa pessoa, pelo contrário, ela quer mostrar para a contraparte, aqui na terceira pergunta, qual a intenção dessa pessoa tem ao falar sobre você. Mostrar justamente que todo mundo tem o seu lado sombra, que nem todo mundo é 100% anjo, nem todo mundo é 100% diabo. Todo mundo tem as suas sombras, todo mundo tem os seus gatilhos emocionais e que as coisas não podem seguir da forma como está sendo, da forma que está indo, sabe? As pessoas têm o direito de falar, de se expressar, de se comunicar e de ser quem realmente é. Então, assim, aqui eu sinto como essa pessoa mostrando, tá vendo? Que aqui já é um casarão. Olha o cenário, tá? Olha o cenário. Aqui já é um casarão todo demolido. E isso mostra o quê? Que a gente precisa realmente se desfragmentar, a gente realmente precisa descer do pedestal para a gente poder assumir o controle da nossa própria vida. Então não adianta a pessoa ter um castelo, mostrar para a pessoa que você vê que ele está sentado no trono, mas é uma cadeira de trono, como se fosse aí um imperador ou algo assim desse tipo, e com tudo desmoronando. Então, para as pessoas de fora eu mostro que estou bem, mas eu sei que eu não estou bem, porque a casa também representa o ser humano. E a carta do diabo mostra, olha como que você tá, todo desfragmentado. Então, assim, é a hora de você também olhar para dentro de você. Então, a intenção que essa pessoa teve ao falar sobre você não é sobre manipulação, tá? Não é porque é a carta do diabo. Então, assim, não é a manipulação, é de entender que ninguém é anjo, ninguém é 100% anjo, ninguém é 100% diabo. Todos nós cometemos os nossos erros e tá tudo bem. E a gente, quando ama alguém, a gente segue,
né? A gente segue a vida, a gente vive a vida e a gente vai aprendendo, a gente vai ressignificando e assim é. Lembrando que isso aqui é uma leitura coletiva, se não estiver falando com você, você joga para o universo, ok? Bom, a quarta pergunta é: qual foi o contexto dessa conversa? Qual foi o principal contexto dessa conversa? Bom, 8 de espadas, Jesus amado, 8 de espadas, olha o acolhimento. Tá na hora de se acolher, tá na hora de sair das sombras e tá na hora de caminhar sobre a luz. Porque para que ficar restrito pelos medos? Por que ficar restrito na, nas sombras, como eu já falei? Tá na hora de ter uma entrega, tá na hora de jogar limpo, tá na hora de ser verdadeiro, verdadeira, sabe? A intenção dessa pessoa foi trazer justamente o que vem ali depois do diabo, esse 8 de espadas. Não tem por que temer. Por que você vai temer algo que, sabe, você sabe da naturalidade, naturalmente qual é a história de vocês. Você sabe a história de vocês. Então, por que temer? Por que continuar caminhando sobre as sombras? Por que continuar se permitindo ter medo? Sabe? A conexão de vocês é uma conexão que vem de outras vidas. Nosso amor veio de outras vidas. Gente, eu vou botar o link da música aqui pra vocês. Eu vou procurar Henrique e Juliano. Eu tenho quase certeza que é Henrique e Juliano que canta. Se não for Henrique e Juliano, vocês, por favor, me perdoem. Mas eu tenho quase certeza que é Henrique e Juliano que canta essa música. Nosso amor veio de outras vidas. Eu só não vou abrir o spot aqui porque não posso, por conta dos direitos autorais. Senão eu ia verificar isso agora. O amor de vocês é um amor que veio de outras vidas. Então o contexto dessa conversa é justamente isso. Eu não tô falando que essa pessoa tem um grau de intimidade muito grande. Pode ser com vocês também. Pode ser amigo. Pode ser uma amiga ou um amigo do casal em si, de ambos, sabe? Mas também pode ser amigo só da contraparte, que ouve a contraparte. E aí fala, olha, toda história tem dois lados. A gente precisa ouvir todo o contexto. Tá? Quinto, o que foi que trouxe tanto impacto nessa conversa? Tchan, 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 tchan. O que trouxe tanto impacto para essa conversa? Nossa, 10 de copas. 10 de copas, o que trouxe tanto impacto que essa pessoa assim, ai, a ficha caiu. Meu Deus do céu, a ficha dessa pessoa literalmente, ela cai, sabe? Aqui você tem que entender, eu sinto assim, eu vou falar na primeira pessoa, como se fosse uma canalização, você precisa entender que o que vocês têm aqui é muito, muito importante, tá? É muito importante, o amor de vocês é um amor muito importante, é um amor verdadeiro, tá? É uma vida que veio de outras vidas, é um amor que veio de outras vidas, sabe? Vocês vieram para ser felizes e não para viver em guerra. Não, então isso trouxe muito impacto. Olha quantos livros, isso me lembra a biblioteca akáshica, sabe? Então 10 de copas e aqui, sabe? 9 taças na mesa, uma na mão dela. Então, assim, 9 taças fala sobre o sucesso, realização. Vocês juntos, vocês são um sucesso como um casal, vocês são um sucesso, demonstrando para as pessoas o quanto vocês se amam, o quanto vocês são lindos juntos e o quanto isso pode trazer e o quanto é prazeroso vê-los juntos, tá? Então, assim, quando vocês estão juntos, vocês demonstram felicidade e isso incomoda muitas pessoas. Então, assim, a quinta foi um socão no estômago, né? Então, não é à toa que a gente ficou com o 6 de copas aqui no fundo do deck. Quais os sentimentos que despertou nessa pessoa? Qual sentimento despertou nessa pessoa? Nossa, 7 de ouros. Nossa. 7 de ouros. É bem interessante porque aqui tanto o homem quanto a mulher, você vê o semblante triste, tá? Você vê o semblante muito triste. Por quê? Porque é como se essa pessoa tivesse feito ali, essa carta fala muito sobre o plantio, é a hora de colher, sabe? Só que é como se aqui quais sentimentos despertou? Despertou para mim frustração,
Por quê? Porque quando chegou na hora de colher, na hora de estar junto, na hora de demonstrar o que era para demonstrar, na hora de colher os frutos, parece que houve aí um recuo, sabe? Então, o Sete de Ouros fala muito sobre isso. Não tiveram paciência, romperam, brigaram, discutiram, se afastaram. Então, assim, acabaram não chegando no 10 de copas, sabe? Aquela recompensa merecida, aquilo que era por merecimento de vocês estarem juntos hoje. Ambos se afastaram. Então, sendo você a mulher que está ouvindo, ou sendo você o homem que está ouvindo, ambos vem aí gera uma frustração porque não conseguiram colher aquilo que era para ser colhido. Depois que escutou como essa pessoa passou a enxergar a situação de vocês, depois que escutou tudo isso, como que essa pessoa, nossa, mãe do céu, Hierofante, o Papa, eu acho muito interessante essa carta porque é a carta do ensinamento. Depois de tudo isso, essa pessoa entendeu, compreendeu que ao seu lado, aqui eu tô falando que é, olha a luz, vocês são uma conexão de chama, é vocês caminhando em direção à luz que vai direcionar vocês para ajuda planetária, para ajuda de outras pessoas, a caminharem juntos e de mãos dadas. Essa pessoa, é a sétima pergunta, depois que escutou tudo isso, o que está passando? Como essa pessoa passou a enxergar a união de vocês? Passou a enxergar literalmente que esse contexto não é um contexto que é para qualquer pessoa, sabe? Essa pessoa, ela ouviu, entendeu e sabe que tem algo para cumprir e para ensinar e para passar para outras pessoas. Muito interessante. Essa pessoa, ela entendeu esse contexto, tá? A pessoa escutou e agora tá literalmente sabendo lidar. O que essa pessoa está pensando em fazer agora? O que essa pessoa está pensando em fazer agora? Nossa, louco! Olha só! Jesus, amei! Amei! Se você também gostou, coloca aí, olha. Eu vou querer hoje, literalmente, se você tá gostando dessa leitura, hoje a nossa frase de afirmação é: tenho, não é tenha, tenho orgulho das minhas conquistas, porque eu sou poderosa, porque eu sou poderoso. Nossa frase de afirmação hoje vai ser justamente essa: tenho, não é tenha, tenho, eu tenho, bota eu tenho. Eu tenho orgulho das minhas conquistas, porque eu sou poderoso ou eu sou poderosa. Poderosa! Rainha do... tô funkeira, tô sertaneja, tô tudo hoje. Olha só, de novo, aqui ó, o solzão ali, ó. O que essa pessoa vai estar pensando? O que essa pessoa vai estar pensando em fazer? Pegar na tua mão e falar, meu amor, vambora. Porque a gente não tem muito mais o que esperar, não. Tá na hora de se jogar e é pra gente se jogar nesse mundão de Deus aí. E a gente tem que se jogar junto, porque não dá pra ser separado, não. Mas não dá mesmo. As aventuras que nós vamos viver, as aventuras espirituais que nós vamos viver, é junto, entendeu? Então, assim, não tenha medo dos precipícios, não tenha medo dos obstáculos, não tenha medo de tudo aquilo. Só tenha a consciência e a pureza da espiritualidade dentro de si. Se você está vendo o precipício, não tem problema. Você coloca o pé que Deus coloca o chão. É isso que eu tô sentindo aqui. Jesus, nossa, amém. Amei. O que a espiritualidade ela quer sinalizar para você com essa leitura de hoje? O que a espiritualidade ela quer sinalizar? Nossa, o imperador. Vocês estão vendo, só estão tendo arcanos maiores aqui, na linha de baixo? O imperador. O imperador é bem interessante, eu gosto dessa carta, porque muitas das vezes a gente usa o imperador como uma carta da pessoa ser arrogante, né? Mas aqui eu tô vendo duas pessoas como se fossem dois camponeses, tá vendo? Como se fossem dois camponeses aqui. Então, assim, não que os camponeses não tenham orgulho, não seja prepotente, porque isso é caráter e não tem nada a ver com isso. Mas me traz tá me transmitindo uma coisa assim de muito esse lado mais doce, mais meigo, sabe? Ter ambição, sim. Ambição de se jogar, sim.
ter essa ambição de seguir junto com você, liderar tudo, mas não liderar sozinho, sabe? Liderar com a sua imperatriz ao lado. Então, assim, a espiritualidade ela está sinalizando isso para você, tá? Que vocês precisam realmente estarem juntos, que vocês precisam ficar juntos. Então, tudo isso caiu dentro do contexto do diálogo, dessa conversa, sabe? Então, é bem interessante isso. E que vocês juntos, você é a imperatriz, você é o imperador. Vocês dois juntos estão aqui para uma missão. Olha só, carta espiritual. Para quem estuda tarô, a Santíssima Trindade é a carta do louco, a carta do mago e a sacerdotisa. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, assim, aqui a gente está na Terra para quê? Para cumprir uma missão. E essa missão é uma missão de alma, na qual vocês acordaram em cumpri-la juntos. Não é à toa que veio seis de copas no fundo do deck. Então, o que a espiritualidade está sinalizando para vocês hoje? Olha, se essa pessoa te procurar, não venha com, não fique, sabe, não trabalhe o orgulho, sabe, baixar a guarda, sabe? Porque às vezes a gente não quer baixar a guarda, às vezes a gente está na nossa razão, o outro errou com a gente e a gente não quer baixar a guarda. Eu vou compartilhar com vocês algo que é muito pessoal, mas eu vou compartilhar com vocês. E, assim, eu sei que isso é algo kármico que eu tô vivendo. Eu vim morar onde eu estou morando no período da pandemia. E eu moro próximo do meu ex-marido, pai da minha segunda filha. E no último domingo, eu não sei quando essa leitura vai chegar para você, mas no último domingo foi dia 1º de março de 2026. Então, assim, quando vocês ouvirem essa leitura, já não vai se provavelmente. Para outras pessoas pode não ser o último domingo que passou agora. Mas meu genro estava lá, que é o pai do meu neto, na casa dele. E era 2 ou 3 da manhã e eu e minha filha nós já estávamos dormindo. Enfim, aí bateram aqui e eles estavam todos bêbados. Meus 2 genros e junto com o pai da minha filha. E aí eu tava dormindo e falei, gente, caramba, isso não é legal. Vocês entrarem aqui, bater aqui, porque o meu genro tem a chave do portão, não da minha casa. E aí, meu ex-marido, por que eu tô falando sobre ego, sobre às vezes a gente querer agir no impulso? Eu falei, pô, isso não é legal, isso não é bacana. E aí, bastou eu falar alguma coisa para o meu ex-querido, que eu tô separada há mais de 20 anos, me chamar de vagabunda, usar termos pejorativos. E vocês sabem que eu sou psicóloga forense, sou criminalista, ele também sabe. Não é a primeira vez que ele faz isso, não é a segunda, não foi a terceira, também não foi a quarta e acredito também que não será a quinta. E eu não posso falar nada. E aí, assim, começou a usar termos extremamente pejorativos em relação a mim. E perguntou quem eu era e querer começar, meu genro foi, você pegou, você levou. Eu fiquei quieta. Ele perguntou assim pra mim, você pensa que você é quem? Aí que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Eu simplesmente virei, eu não sou nada, querido. Eu não sou nada. Só peço para que você se retire de dentro de minha residência, porque você não foi convidado a estar aqui. Afinal de contas, nenhum de vocês foram convidados a estar aqui. E vocês não têm respeito porque são 2 horas da manhã, madrugada de domingo, já era segunda-feira, né? Porque era madrugada. Isso é total falta de respeito. Então, assim. E aí eu falei. Eu só falei assim, eu falei pra minha filha, me aguarde que amanhã eu estarei na delegacia e ele vai ter uma Maria da Penha e com uma medida protetiva, porque nós moramos praticamente quase um em frente à casa do outro. E eu quero medida protetiva, porque eu não tô mais aguentando isso. Minha filha é libriana e eu sou taurina. Pra eu poder tomar uma atitude, eu tenho que esperar passar muito. Aí minha filha é a libriana, né? Regida aí pela Carta da Justiça. Minha filha falou assim, mãe, não faz isso não. Sabe por quê? Você vai ter um problema até maior. Então é melhor você
não agir no impulso. Eu falei, filha, mas não é no impulso, porque não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Eu não faço nada para esse homem, pelo amor de Deus. Sempre trato ele muito bem. Sempre vem dentro desse contexto de respeitá-lo. Bom dia, boa tarde, pode entrar. Sabe, até... Enfim, então aqui, por que eu estou compartilhando sobre a minha vida com vocês? Eu estou falando sobre algo muito particular. Eu não dei queixa dele na Maria da Penha, obviamente que se tivesse tido agressão física, não que a emocional a gente não tenha que dar, mas não gerar mais conflitos. É isso que eu estou sentindo. Por isso eu compartilhei com vocês essa história. É muito íntima, sabe? Mas assim como eu sei muita história de vocês, vocês também podem saber da minha. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Então aqui, o que a espiritualidade está sinalizando você está vendo que ela está de braço cruzado. E pra gente, quando a gente está de braço cruzado, principalmente nessa posição, é como se fosse, sabe, eu estou na defensiva. Ele chega, ele segura no braço. Esse toque pode gerar você fica coagida, sabe? Quando a pessoa te segura e você não tá firme em relação ao que essa pessoa sente por você, o que essa pessoa tem, qual a intenção real dessa pessoa, pode ser que você se sinta coagida e você queira retrucar de uma forma que, ao teu olhar, é o correto. Mas eu vejo aqui, olha, haja como minha filha, sabe? Como minha filha fez. Não reaja, entendeu? Apenas senta e ouça. Às vezes a gente precisa ouvir. É isso que a espiritualidade está falando aqui. Tati, mas essa pessoa assim, assim, assim. Olha só, não sei, cada um tem uma história, entendeu? Só quem sabe da sua história é você. Mas o despertar da espiritualidade para você aqui, o que está sinalizando, a espiritualidade está sinalizando para vocês aqui, não faça como eu iria fazer. Eu ia acordar, iria direto para a delegacia da mulher, porque eu estou dentro do meu direito. É o meu direito pedir uma medida protetiva até o momento que eu me mudar daqui. Então, eu quero uma medida protetiva, eu queria uma medida protetiva e eu acabei ouvindo a minha filha e não fui na delegacia e não prestei queixa. Então, assim, o toque desse homem aqui nessa imagem pode gerar sabe... agora você quer conversar comigo? Agora você quer falar comigo? Então, o que eu sinto aqui é calma, sabe? Porque, assim, todos nós temos o nosso ego, todos nós temos a nossa vaidade, todos nós, muitas das vezes, queremos... Às vezes a gente tem aquela vontade de tripudiar em cima do outro. É isso que eu senti. Agora, você vai ver quando você receber aí a ordem judicial. Não vou falar nada, só vou aguardar. Depois eu quero ver a tua carinha. Entendeu? Então, assim, eu ia ter uma atitude com ele que é certo o que eu iria fazer, com toda certeza. Com toda certeza. É certíssimo. Entendeu? O que eu iria fazer. Mas poderia me gerar muito mais problemas para o futuro. Então, assim, aqui é isso. A espiritualidade está sinalizando para você ouvir essa pessoa, tá? E o que você pode esperar dessa situação? Nossa! 4 de ouros. Que interessante. O que você pode esperar dessa situação? Eu acho muito interessante porque o 4 de ouros é uma carta que fala muito de apego, 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 apego. O que você pode esperar dessa situação? 4 de ouros. O que você pode... Essa pessoa ela vai ficar bem... Eu sinto que essa pessoa vai ficar muito cautelosa com você, tá? Porque a gente não ganha, assim, a conquista de uma pessoa, assim, de uma noite pro dia, sabe? Então eu sinto que essa pessoa ela vai ficar extremamente cautelosa com você, tá? Com medo de que você o rejeite. Vamos clarificar aqui o que você pode esperar dessa situação. Uma pessoa que vai ficar extremamente cautelosa, com medo de perder você. Vamos clarificar essa carta. 4 de ouros. Eu vejo essa pessoa com muita cautela quando for falar com você. Opa, meu Deus. Olha,
Bem interessante. Quero muitas cartas, mas a carta que caiu aqui que me chamou mais atenção foi... literalmente caiu no meu colo, tá? É essa aqui, o 9 de ouros, que a gente já havia falado aqui, ó. Então, o que você pode esperar dessa situação? Se você ama essa pessoa, que vocês vão ter sucesso no processo de vocês. E olha aqui, 4 de paus. Gente, 4 de paus para 4. Aqui é casamento. Aqui é casamento. Aqui vocês curtindo a lua de mel. Literalmente. Aqui é isso. Entendeu? É vocês podendo. Então, a conversa... O contexto aqui dessa conversa é literalmente esse. Desculpa, pessoal. Vocês realmente conseguindo... Eu não vou usar o Lenormand. Não vai ser preciso. Então, o contexto aqui é esse. De vocês poderem ser felizes juntos. E vocês vieram para uma grande missão. Vocês vieram para uma grande missão. E essa missão, ela precisa ser cumprida. Ok? É para usar o Lenormand, sim. Antes de eu tirar isso aqui. Eu vou tirar 4 cartas do Lenormand. Vamos lá. Alguma coisa colocando empecilho. Tem empecilho? 4 cartas. Algo que precisa ser superado. Os empecilhos. Vamos lá. Vou tirar no leque. 4 cartas. Ó, tem uma virada aqui. Eu não vou aceitar. Vou ter que aceitar. Algo a ser superado. Olha só, o sentimento. Só eu sei que é amor. Tem uma outra música também que fala aí, ó. Nossa, a leitura de vocês tá que tá, hein? Uau! O amor, o sentimento. Algo a ser superado. Sim, existe algo a ser superado, que é a linda raposa que talvez já estava virada, tá? Para algumas pessoas aqui existiu traição dentro do contexto do relacionamento de vocês, tá? Existiu traição para alguns de vocês aqui. Para alguns de vocês, não para todos. Houve uma traição. A traição é uma traição que pesou demais. Pesou. Em vez de trazer a vitória, em vez de trazer a conquista, foi um fardo para a tua vida, um peso para a vida de vocês, esse afastamento. E agora, essa pessoa ela quer abrir o coração dela literalmente para você, quer abrir os sentimentos para você, quer dizer para você sobre esse sentimento que ele é profundo, sabe? Depois de tudo que essa pessoa ouviu, sentimento profundo essa pessoa tem para você. E algumas pessoas vão ter que realmente entender e superar e entender. Quem quiser entender, né? Quem não quiser entender, tudo bem também, tá? Então, assim, ninguém é obrigada a nada. Então, vamos tirar 2 cartas aqui do Anjos do Amor. Vamos ver o que sai aqui para vocês. Vamos lá? Ó, já tem carta, peraí, gente. Carta virada aqui. Jesus, virou as 2. Uau! Que é isso? Olha isso, renascimento e amor de alma. Essa carta do renascimento, no fundo do deck ficou desapego. No fundo do deck ficou desapego. Renascimento, essa carta sempre fala que é a carta da Fênix, mas é a Fênix que renasce na água, renasce no amor. Ela se transforma, por quê? Porque existe muito amor, existe sentimento verdadeiro. Existe um amor verdadeiro aqui para ser vivido. Então, assim, é isso que a espiritualidade ela mostra aqui pra gente. Um amor verdadeiro, um amor para ser vivido, um amor que... Assim, é um amor que é literalmente aquilo que eu sempre falei, um amor escrito nas estrelas, tá? Gostou? Dá o like, dá o hype. E quem puder, contribua com o valeu também. Vamos lá agora para as nossas letras e para os nossos signos. Nossa, a primeira leitura ficou hiper, ultra, mega extensiva, né, gente? Mas eu não consigo fazer aquela leitura papum de 10 minutos. Eu sou muito ruim nisso, literalmente. Não consigo. Então, assim, aqui é literalmente o renascimento. Renascimento é como se fosse a Fênix aqui. Vocês renascendo, sabe? Esse amor. Então, o contexto da conversa, o resumo para vocês é esse, sabe?
vocês renascendo como a fênix e não chorar aí pelo que já passou, por não ter colhido tudo no tempo que era para colher. Porque aqui eu sinto que vocês precisavam aprender algo e muitas das vezes é algo que a gente precisa aprender separado, sabe? Às vezes acontece essa situação de precisar de aprender algo separado, uma jornada separada, a jornada de chama. Nem toda chama vai ficar junto, nem toda chama, sabe? Nem toda alma gêmea vai se encontrar. Enfim, às vezes você vai ver tudo isso com uma alma afim. Tem muito tudo na vida. A vida é como um átomo, né? Tudo está interligado entre o céu e a terra. Nós somos partículas, nós somos centelhas. Então vamos lá. As letras aqui: I, P, Z, J, X, R, F, L, W, Y, H, C. São iniciais de nome, sobrenome, apelido, bairro, município, estado ou outro país, tá? Lembrando que o nosso canal não atende somente Brasil, como atende a toda a Europa, Estados Unidos, países da África, Japão, tá? Japão e Israel, tá? Então nós temos aí os países que o nosso canal chega e as pessoas nos procuram. Enfim, tá aí para vocês. Se fizer sentido as letras para vocês, ok. Se não fizer sentido, joga pro universo, tá? Aproveita e entre em contato comigo e agende a sua leitura, se essa leitura fez sentido para você, tá? Valorzinho bem especial para vocês. Signo de Virgem, signo de Aquário, signo de Leão, signo de Peixes, signo de Touro e signo de Sagita. Vamos lá, então a gente começa aqui com a energia do signo de Touro, que é um signo de terra. Eu vou colocar mais para cá, que vai ficar melhor para vocês verem, tá? Signo de Touro, signo de Virgem. E aí a gente tem aqui o signo de Leão, Leãozinho, signo de Sagitário, signo de Aquário e signo de Peixes. Vamos lá. Signo de Touro é um signo de terra, signo de Virgem é um signo de terra, signo de Leão é um signo de fogo, Sagitário é fogo, Aquário, ar, Peixes é água. Então, assim, você dá uma olhada no seu mapa astral ou da tua contraparte para ver seu Sol, principalmente seu ascendente, a sua Lua, a sua Vênus, as suas casas, as casas que principalmente falam sobre vida amorosa. É muito interessante entender um pouco mais do seu mapa astral. E você que nunca fez um mapa astral, mas tem vontade de fazer, eu deixei o contato de uma grande amiga minha, tá aí, ó. Uma excelente astróloga. Faça o seu mapa astral. O cupom é Tati111, o contato dela tá aí, tá? Logo abaixo de você agendar comigo uma leitura, logo abaixo. Só você abrir o descritivo do vídeo que você vai ver. É o número da Joy. Tá aí, tá? Mapa astral. Mas vocês podem entrar em contato com ela, que ela é maravilhosa. Para vocês poderem entender mais o contexto, tá? Do significado. O que significa dentro do meu mapa astral, tá certo? Então, pessoal, é isso. Deixe seu like, deixe seu hype. Se essa leitura fez sentido para você, compartilhe com alguém especial, para que aquela pessoa também para que essa pessoa também especial possa ouvir essa leitura juntinho, tá? E é isso, bora para a leitura de número 2. Amor e luz, namastê. Se você for comigo para a segunda leitura, sou grata. Se você não for, amor e luz. E até o nosso próximo encontro. Bora lá, minhas estrelas, vocês que escolheram o patinho de mandala cor de rosa. Vamos ver? Vamos deixar aqui, vamos entender. Hoje falaram de você para ser amado, para alguém em especial. E essa pessoa ela ficou muito impactada com tudo que ouviu. Vamos conferir o que trouxe tanto impacto, quem foi que falou.
Vamos desmembrar toda essa situação minuciosamente, com cautela, com paciência, com a sabedoria dos nossos mestres ascensionados que estão aqui para nos direcionar, para trazer tudo com sabedoria para vocês. Lembrando também que essa leitura coletiva pode não ressoar para você 100%. Pegue para você somente aquilo que fizer sentido na sua vida, ok? Então, o que não fizer sentido, joga para o universo, tá? Lembrando que essa leitura é uma leitura que a gente vai falar sobre uma jornada de alma gêmea, chama gêmea. E se você ainda não... Ai, Tati, mas eu não conheço ninguém. Então, pode ser que alguém esteja falando para alguém. Olha, tem alguém te esperando. E você precisa começar a desbravar, a superar alguns obstáculos. Então, assim... Então, tem sempre alguém que tá sempre orientando. A gente sempre tem um amigo ou uma amiga em especial para poder trazer um alerta, né? Pelo menos é assim que eu lido e que penso, e principalmente a espiritualidade trabalha na nossa vida. Agradeço muito a você por me permitir entrar dentro da sua casa e trazer essa mensagem para você. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, Ás de Paus, renascimento, alguém cuidando de você, te acariciando, te olhando enquanto você descansa. Vamos ver, vamos embaralhar para a gente poder compreender essa leitura. Vamos virando carta por carta, porque assim a leitura tem mais emoção. Eu acho bem interessante esse método, sim. Se você também está gostando, você deixa aí nos comentários. Vamos lá para a pergunta de número 1. Quem falou? Quem foi que teve a conversa aí com o seu boy ou sua girl? O seu boy magia, ou sua girl, né? A sua girl magia, quem foi que teve? Vamos lá, quem será que foi que teve essa conversa? Vamos ter aí... Ah, Tati, mas você vai trazer mais de uma opção? Sim, vamos entender tudo isso. Vamos entender o contexto. Nossa, a lua. Me cai o arcano da lua. Que interessante. Sabe o que eu sinto aqui? 2 amigos que provavelmente gostam de caminhar ou correr junto à noite. E são pessoas que ou podem trabalhar juntos, tá? E morar próximo também. Aqui eu sinto uma energia de amizade muito grande, tá? Muito grande. Por quê? Porque quem foi que falou? É alguém que não está preocupada ou preocupado com o que vão falar dela ou o que vão falar dele, tá? Porque a lua fala muito sobre as incertezas, as ilusões, sabe? E essa pessoa ela começa a conversar, que é um amigo ou uma amiga que gosta ou de correr ou caminhar, ou que mora no mesmo local próximo dessa pessoa. Podem trabalhar juntos, podem vir num carro juntos, podem ir no coletivo juntos. E essa pessoa não está preocupada com a sombra. Você vê que ela continua andando e a sombra tá atrás. Então, assim, é uma pessoa que tem intimidade suficiente para entrar no campo das emoções, no campo da questão da vida amorosa, do amigo ou da amiga aqui. Enfim, é uma pessoa que tem, de fato, uma amizade
uma amizade forte com essa pessoa e essa pessoa não se importa muito com o julgamento alheio, essa pessoa não se, é uma pessoa que não se preocupa com o que vão falar dela ou o que vão falar dele. Mas é uma pessoa que também alguns podem chamar assim, você é um pouco intrometido ou intrometida, eu não te perguntei nada e você tá entrando nesse assunto, tá? Então tem essa questão, a gente abre com um arcano maior aí, a regência da lua, abrindo a sua leitura. Mas essa pessoa não se preocupa em entrar nesse campo afetivo, nesse campo das emoções, seu e da sua contraparte. Segundo, por que falou de você? Nossa! Tem gente aqui que vai precisar assistir a primeira leitura. Porque essa pessoa sabe que aí o amigo ou a amiga tá sentindo muita saudade de você. Porque o amor de vocês. Nosso amor está escrito na. Eu vou ter que falar de Henrique e Juliano de novo, porque foi o que eu falei. Nosso amor está escrito nas estrelas. É uma música do Henrique e Juliano. Eu vou procurar, eu vou deixar o link. Pode ser que seja fixado no primeiro comentário. Eu não sei se eu vou deixar aí mas eu vou deixar. É o nosso amor. Então aqui essa pessoa, ela sabe. Por que falou de você? Porque sabe que esse amigo, essa amiga tá com muita saudade de você. Essa amiga, esse amigo pega ainda foto de vocês e ainda tem aí, ó, ou no celular, ou tá guardado. Então por isso que essa pessoa falou assim, caramba, tá sofrendo à toa. Eu tô rindo, mas é meio eu tô me sentindo aqui, sabe? Dentro desse contexto. Caramba, vocês se amam e vão ficar aí. Caramba, o amor de vocês é tão bonito, vai ficar de birra. Ai, vai lá, reage, faz alguma coisa, entendeu? Pra que ficar aí sofrendo? Pra que ficar sofrendo? Por que sofrer? Se ama? Por quê? Por que sofrer? Sabe? Porque assim, você fica relembrando dos momentos bons que vocês já viveram um dia. Até quando vocês vão ficar relembrando dos momentos. Até quando você vai ficar relembrando dos momentos bons que você viu ao lado dessa pessoa? Até que momento? Por isso que ela falou de você. Qual foi a intenção dessa pessoa? Aqui eu sinto já que foi essa a intenção, sabe? Até quando? Aí, ó, tô falando. Tem gente aqui que vai assistir a segunda leitura e tem que assistir a primeira. Justamente aí, ó, a gente já saiu com o imperador. Saiu o imperador. Por quê? Né? Qual foi a intenção dessa pessoa falar? Tanto sobre você para essa pessoa, para quebrar aí um pouco desse orgulho, aqui já vou falar de orgulho, entendeu? Diferente da primeira leitura, para quebrar, sabe, o gelo, para a pessoa, caramba, desce, sai do pedestal, vai lá, corre atrás da pessoa que você ama. Porque não é porque você é assim ou assado, ou porque você, sabe, pode ser uma pessoa que tenha um padrão de vida mais elevado, pode ser uma pessoa que seja muito popular, pode ser aquela pessoa que... Porque é o imperador, né? Abraçando uma mulher ali. Então, assim, essa pessoa pode se achar muito... enfim, tem várias coisas aqui que vocês vão ter que entender e colocar aí pra vocês. Poxa, mas você gosta, você ama essa pessoa. E até quando você vai se esconder, tá? O contexto foi exatamente esse. Qual foi... agora a gente vai ver, assim, qual a intenção, né, dessa pessoa? Foi em quebrar o ego, em quebrar esse orgulho, que tá aí dominando, sabe? Esse ego que tá inflado. E qual foi o contexto da conversa? Vamos ver. O contexto, as de paus. Gente, alguém tem que fazer neném aí. Não quero fazer neném no bom sentido, tá? As de paus, sabe? O as de paus, vou fazer neném. Alguém tem que tomar iniciativa, né? O fazer neném que eu falo é isso, tomar iniciativa, porque criança é sempre algo muito bom, né? E aqui o Ais de Paus, ele fala muito sobre gravidez, fala sobre criança, nascimento. Então, o contexto disso tudo, dessa conversa, é trazer essa iniciativa, sabe? De você... perdão, é As de Espadas. As de Espadas. Quebrar o ego. Agora que eu vi a espada aqui, ó, pra mim era
Ai, primeiro pau, gente, porque eu só li aqui e não terminei de ler. Mas eu acho, mas não tem problema, é pra fazer neném também. Mas olha só, em vez de você ficar aí com seu ego inflado, sabe? Você pode ter uma verdade, você falar a verdade, triunfar, sabe? Trazer clareza para essa situação, porque tá tudo muito obscuro. Então, por que tudo isso aconteceu? Por que vocês estão infelizes e afastados, em vez de estar felizes e juntos, sabe? O Ás de Espada fala muito sobre isso, tá na hora da verdade. Mas enquanto o orgulho for dominante, não adianta, a verdade não predomina. Enquanto o orgulho, o ego for maior, a verdade vai ficar nas sombras, a verdade vai ficar no medo, a verdade vai ficar na lembrança, a felicidade vai ficar só nas lembranças e nos momentos bons. O contexto da conversa é esse, tá? E o que trouxe tanto impacto nessa conversa para o seu ser de luz ou para a sua sereia de luz? Nossa! Cavaleiro de ouro, gente. Nossa, esse cavaleiro de ouro, Senhor. Ele sabe aquela pessoa que... O que trouxe, né? Aqui, o que trouxe tanto impacto dentro dessa conversa? É que essa pessoa demorou muito para poder enxergar, sabe? É uma pessoa que demorou muito tempo para poder enxergar muita coisa. O cavaleiro de ouros é aquele cavaleiro mais responsável. E essa pessoa, ela demorou tanto para poder enxergar aquilo que estava ali diante dele, diante dela, a clareza, o agir de espadas aqui. Então, é uma pessoa que demorou muito para poder enxergar e ter clareza. Precisou outra pessoa vir dar um feedback, trazer um insight, ou ter um sonho, algo muito, muito real, sabe? Então, demorou demais essa pessoa. Assim, o que trouxe o impacto para essa pessoa é: caramba, por que eu não pensei nisso? Por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não agi dessa forma? Por que eu não fiz isso? Por que eu deixei toda essa situação, sabe, acontecer, chegar nesse pé? E quais os sentimentos que foram despertados nessa pessoa? Nossa, é 3 de paus. Aqui é 3 paus mesmo, tá, gente? Aqui é 3 paus mesmo. Então, assim, o sentimento que trouxe essa pessoa aqui é fazer neném, gente. Aqui o sentimento é um sentimento de desejo, um sentimento de te tocar. Por isso que a gente veio no fundo do deck aqui, ó. Aqui é o Ás de Pau, gente. Não tô falando, tem gente que precisa ir fazer neném, gente. Não é fazer neném. Tem gente que fala assim, Tati, mas eu não tenho mais idade pra ter filho. Não tô falando em fazer, em ter outros filhos. Algumas pessoas pode ser assim, tá? Para outras, não. Então aqui é aquela vitória, aquela reconciliação, aquela, sabe? Botar ação, sabe? Não só ficar ali te acariciando, mas te pegar de jeito, sabe? E, sim, executar. Executar o que precisa ser executado. Então, assim, que sentimento despertou? Despertou um desejo. Aqui é tesão mesmo, tá, pessoal? Desejo, tesão, começou a lembrar, né, da situação do Paranauê, de como é. Para algumas pessoas também, não para todos, obviamente, tá? Então, assim, mas despertou aquele tesão. O tesão não é só... Quando a gente fala de tesão, a gente não tá falando só no sentido de vucu-vucu, não. Por exemplo, o que eu faço para mim me gera prazer, entendeu? Tesão é prazer, gente. Então, me gera prazer. Isso tem que me gerar prazer. Então, caramba, aí eu tenho a consciência do prazer que eu tenho de estar ao seu lado. É o contexto dessa pessoa. O prazer de estar ao lado dessa pessoa. Entende? Então, assim, o sentimento, depois que escutou como essa pessoa passou a te enxergar, passou a enxergar a situação. Nossa, essa pessoa vai querer te pedir em casamento, tá? 4 de paus, depois de 3 de paus, 4 de paus, depois de uma noite maravilhosa, romântica, meu Deus, caliente. Alguém vai ser pedido? Sabe, depois dessa situação, de tudo que escutou, a única certeza que essa pessoa tem hoje é que essa pessoa quer estar ao seu lado, quer passar os últimos dias da sua vida com você. Você é a pessoa mais importante para essa pessoa.
Meu Deus. O Jurandir tá que tá aí, gente. Vocês aí que escolheram a potinha de mandala rosa, o Jurandir vai que tá, que tá, que tá. Pode demorar um pouco ainda pro Jurandir entender a situação, porque o Jurandir pode ser um pouco lento, o Jurandir pode ser um pouco orgulhoso, tá? Mas o Jurandir aqui, ó, vai que vai, tá? Quando o Jurandir vier, vocês me contem, gente. Vocês me contem. Guarda essa leitura aí, compartilha com vocês mesmos no WhatsApp. Manda para uma melhor amiga, amiga não exclui, guarda isso aí que eu quero depois, eu preciso continuar entendendo, porque essa pessoa é lenta, a gente tem o Cavaleiro de Ouros na mesa, tá? Bom, o que essa pessoa está pensando em fazer agora? Bom, aqui já me mostra que o Jurandir quer te pedir em casamento. Literalmente, olha, 5 de ouros. Essa pessoa ela quer quebrar todo esse melodrama que existe, tá? Que tá acontecendo, esse afastamento, porque o 5 de ouros fala justamente sobre a pessoa ficar privada ali, sabe? Sobre a escassez, sobre uma energia negativa, a falta, a escassez, sentimento. O que essa pessoa está pensando agora em fazer, né? O que essa pessoa está pensando em fazer agora? Essa pessoa literalmente chega. Eu não vou me restringir mais ao meu sentimento e nem vou colocar essa pessoa dentro de uma restrição também sentimental. Por quê? Porque eu sei que eu amo essa pessoa, é do lado dessa pessoa que eu quero estar. Então, essa pessoa, ela literalmente, ela para e põe a mão na consciência e vai, aí ó, mesmo lento, essa pessoa, ela vem com as verdades que ela tá aí, porque depois de ter essa conversa, essa pessoa, ela tem mais consciência, sabe? Então, assim, chega dessa restrição. Por que eu vou ficar me restringindo? Por que eu vou restringir essa pessoa também? Se eu a amo, por que eu vou gerar essa escassez? Por que eu vou continuar ainda nesse orgulho que não tá me levando a lugar nenhum? Entendeu? Então, eu vejo essa pessoa com muito senso de consciência aqui. O Jurandir pode demorar? Pode demorar para poder tomar atitude, mas por quê? Porque é o Cavaleiro de Ouros aí, tá? Então, vamos lá agora. 8. O que essa pessoa... 8 não, 9. O que a espiritualidade está sinalizando para você com essa leitura? O que a espiritualidade está sinalizando para você? Lembrando para você que sentiu no coração, que você pulou para a leitura número 2. Você veio para cá, tem gente que vai precisar assistir a leitura 2, porque caíram algumas cartas aqui e eu tô sentindo que tem gente que precisa, tá? 3 de ouros. A espiritualidade precisa que você tenha mais fé. Aqui, os 3 de ouros, eu sempre falo, fala sobre aquele trabalho em equipe, você realmente trabalhar a sua fé. O que a espiritualidade está sinalizando para você aqui é a sua fé, tá? A fé em você mesmo, sinalizando para você que você tem que... Eu vou mostrar e eu vou pedir para você colocar aí, ó, é o seguinte... Essa é a minha planner, né? Eu fiquei muito... Quando eu vi, era a última que tinha. Ela é das Cus. Pelo menos dentro da loja das Cus, era a última que tinha. Eu tô fazendo propaganda de marca aqui, né? Não ganhei nada para ganhar a publi delas, mas tudo bem. Aqui, o que eu vou falar para você, colocar como afirmação é... Tenho orgulho das minhas conquistas. Eu sou poderosa, eu sou poderoso. Eu sou poderosa, eu sou poderoso. Por quê? Porque você tem que ter orgulho das suas conquistas. Porque você é poderosa. Tá? Acho que tem a ver com 3 de ouros. 3 de ouros, eu sempre falo, para mim, o 3 de ouros, eu ouvi os meus mentores espirituais. Eu ouvi aquilo, sabe? Porque são 3 pessoas sempre ali. Você vê que aqui só tem uma. Então, assim... Só tem 2, perdão, se beijando. Então, é um ser espiritual que você precisa ouvir e se permitir também, tá? Porque o orgulho, às vezes, não é só da outra parte, também pode ser seu também. É aquilo, o que corta pra cá, corta pra lá. Última pergunta. O que você pode esperar dessa situação? Uau! Uau, uau, uau. O que você pode esperar? Esse dependurado aqui, mas esse dependurado, o interessante é que esse dependurado, ele tá solto, né? Então, esse dependurado, ele tá solto. Eu acho bem engraçado, porque aqui a gente tá falando sobre compreensão. A gente fala muito sobre compreensão.
uma perspectiva diferente, porque você não precisa ficar se auto-sacrificando para que tudo isso venha se manifestar, porque aqui é um rio, tá? Muitas rosas. Então você aqui, você não tá mais num período de auto-sacrifício. Então, assim, o que você pode esperar dessa situação? Não é mais o sacrifício, a dor, o choro, as lamúrias, sabe? Agora é o posicionamento, sabe? Eu vejo que você já ganhou muita maturidade, você já ganhou muito equilíbrio, tá? Porque para fazer isso daqui é uma prática de yoga, né? Enfim, é ter uma flexibilidade muito grande. Então eu vejo que você já passou pelo estágio da dor para poder conseguir fazer esse malabarismo. Então você não precisa passar pelo auto sacrifício. Então é esperar pelas coisas boas que a vida tem para proporcionar para você e para o seu ser de luz, ok? Bora lá ver. Agora, existem empecilhos ao caminho? Existem os empecilhos? O que precisa ser superado aqui entre eles? Vamos lá, em leque, vamos tirar 4 cartas. Existe algo a ser superado? No fundo do deck, os lírios, maturidade. Lidar com muita maturidade. A maturidade não tem nada a ver com idade, tá? Maturidade não tem a ver com idade. Maturidade, eu conheço pessoas, a minha filha, por exemplo, minha filha tem 26, vai fazer 27 anos, é uma pessoa extremamente madura, tá? A chave, os caminhos, o buquê. Nossa, e os peixes saíram também. Tô falando mais uma carta que, para quem tá aí na dúvida, ouça ou não ouça a primeira leitura. Gente, não ouça no acelerado, porque isso não é muito complicado. Vamos lá. Aqui, o que a espiritualidade ela já quer mostrar para você? Não tem empecilhos no caminho de vocês. O caminho de vocês está aberto porque a espiritualidade já trouxe a chave. A chave ela é a abertura de caminhos, tá? É a abertura de caminhos de vocês. E o buquê fala sobre a admiração, que existe um pelo outro ainda, tá? E dentro do contexto aqui, me mostra que existe um sentimento muito profundo entre vocês, tá? Por conta da carta dos peixes. Esse sentimento profundo entre vocês. E, enfim, aqui é isso. A maturidade. Lidar com tudo isso com muita maturidade, sem birrinha, entendeu? Sem brigas, porque a solução já chegou. E é o recado final aqui da espiritualidade para vocês. É o que ela traz dentro desse contexto da conversa que foi falado. Tudo que precisa ser feito, o direcionamento, tá? E é isso. Vamos ver agora. Vou tirar aqui o que a espiritualidade quer que você... Agora também um recado final. Olha, bênção, chuvas de bênção sobre a vida de vocês, tá? E a entrega, que é interessante. Literalmente, é você se entregar aquilo que... Olha aí, saúde, harmonia, comunhão, conexão, romance... Aí, ó, cura planetária, tá? Novo amor. Vocês vêm justamente com esse contexto da ajuda da cura planetária. Por quê? Porque eu tô falando com pessoas que são almas afins, eu tô falando com pessoas que são chama gêmea, principalmente com as chamas, tá? E aí vocês estão vivendo uma dinâmica de chama, na qual vocês estão passando por um processo de estarem afastados, mas essa união ela volta. Eu não sei quando, por conta também do cavaleiro, pode ser que já tenha passado alguns anos para algumas pessoas, mas agora é o período que eu sei que a dor já passou, sabe? Ou está passando. A cura de vocês foram curas individuais para que vocês possam seguir esse caminho juntos. Chuvas de bênçãos e a entrega, a espiritualidade entrega. E vocês têm um chamado, um propósito muito bonito, que é a cura planetária. É ajudar nesse processo aí dos nossos mestres
ascensionados para trazer luz para o caminho de algumas pessoas. Tem pessoas precisando de luz, tem pessoas precisando de vocês, tem pessoas precisando do amor de vocês. Não que você, às vezes você fala assim, mas como que eu vou fazer isso? Somente com amor, né? Tem uma música da Preta que eu gosto muito, que a Preta esteja em um ótimo... Esteja não está, não duvido disso. Só o amor da Preta Gil. Então, assim, só o amor, ele é capaz de ajudar a mudar a humanidade, entendeu? Só o amor. Então, assim, por isso que as chamas, principalmente, são tão atacadas. Por isso tantas pessoas vivem a dinâmica da chama gêmea. E tem muita gente vivendo despertar de chama gêmea e nem tá se atentando que tá vivendo um despertar de chama gêmea. Acha que é um relacionamento kármico, acha que é um karma, acha que é isso, acha que é aquilo, fala que é isso, fala que é aquilo, enquanto na verdade está vivendo o despertar da chama gêmea. Enquanto tem outras pessoas que estão vivendo, não estão vivendo o despertar da chama e acham que estão vivendo, enquanto estão vivendo estão se aperreando aí num relacionamento um relacionamento kármico. Hungria. Aqui, ó, tem um mercado para um recado, olha só, um recado aí para quem mora aí, tá? Para quem tá pro lado da Hungria. Me veio Hungria aqui muito muito forte, ou pode ser a música do Hungria, né? Também tem alguém que gosta e fala muito com essa pessoa. Bom, aqui as letras são... O que são as letras para quem está chegando agora? São iniciais: nome, sobrenome, apelido, bairro, município, estado ou um outro país, tá? Então eu quero mandar um beijo para todo o Brasil, tá? Eu quero mandar para toda a Europa, Estados Unidos, tá? Para a África, o pessoal aí da África, alguns países da África, como Angola, Serra Leoa, África do Sul também, atendo a galera da África do Sul, tá? Israel também, pessoal que tá em Israel, Japão também, tá? Então, um beijo para todos vocês e me diz aí de onde vocês estão assistindo o Tarô Jornada da Vida. Eu sou a Tati, sou aqui do Rio de Janeiro. Coloca aí para mim nos comentários, tá? Então, se a letra fizer sentido para você, muito bem. Se não fizer sentido, joga para o universo. Nós temos o signo de Capricórnio, signo de Câncer, signo de Libra, signo de Escorpião, signo de Gêmeos e o signo de Áries. Então, vamos começar a abrir com a turma de Áries aqui. Signo de Áries, signo de Capricórnio. Signo de Áries é um signo de fogo, signo de Capricórnio é um signo de terra, tá? A gente já tem aqui o signo de Câncer e o signo de Escorpião. O signo de Câncer e de Escorpião são signos de água, ok? Signo de Gêmeos e signo de Libra são signos de ar, tá? Então, assim, aqui pode ser seu ou pode ser da sua contraparte, os signos, tá? Então, assim, pode ser Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Casa 4, vocês precisam entender um pouco mais do seu mapa astral. E eu deixei aqui no descritivo do vídeo, para quem não entende de mapa astral, quem quiser fazer mapa astral, usa o cupom TAT111 com a Joy, que é uma amiga minha, astróloga. Vocês vão lá e façam o mapa natal para vocês entenderem um pouco mais sobre o mapa astral de vocês, o que significa, né? Porque às vezes a gente está aqui e não está compreendendo muita coisa do que a gente está vivendo. E o mapa astral fala muito sobre aquele momento exato que nós nascemos, a nossa missão de vida, tem muito disso, tá? Bom, e para você também que deseja agendar uma leitura com a tua energia, também meu número de contato tá aí. Eu sou a Tati, Tatiana Façanha, a taróloga, que tá aqui para poder atendê-los, tá certo? Se essa leitura fez sentido para você, não esqueça o seu like, não esqueça o seu hype. Eu sou muito, mas muito grata mesmo a todos vocês. E até o nosso próximo encontro. Amor e luz, namastê!